Pessoal, beleza? Hoje vamos fazer aqui um outro vlog para falar a respeito da manutenção dos carros da empresa onde eu trabalho, o que tem acontecido, o que não tem acontecido. Eu acho curioso falar isso, porque são carros com cerca de 40 mil quilômetros e que vão nos acompanhar aí por muito tempo ainda, né? Por pelo menos mais 2 anos. Falar a respeito dos resultados do Latin NCAP e também do NCAP indiano, né? A respeito do Duster, que zerou o NCAP indiano, mas vale lembrar que o Polo indiano também zerou a nota no teste de colisão. Quanto ao Latin NCAP, vamos começar aqui o vídeo. Se você está esperando imagens, assim, desculpa que não vai ter imagem, vai ser continuando eu só falando e explicando as coisas, tá bom? Antes de mais nada, nós temos o lançamento, que vai ser o Sandero RS Racing Edition, que é só uma maquiagem em cima do Sandero RS. Já é um carro bem apimentado, legalzinho, ficou melhor, né? Com esse estilo mais bravo ainda, apesar de não ter nenhuma modificação no motor, mas nem precisa, que o carro já anda relativamente muito bem, né? Não é nenhum downsize turbo, mas é um bom 2.0 aspirado com uma boa calibração de caixa de marchas para esportividade. Enfim, vamos lá. Então, começando pelo Latin NCAP, eu acho que hoje muita gente ficou estarrecida como eu com o resultado do Chevrolet Onix, né, que zerou o Latin NCAP esse ano, né? Principalmente quanto a colisões laterais, mesmo tendo as barras de proteção lateral nas portas. E o Latin NCAP ligou isso à má qualidade dos materiais utilizados na construção do carro. E o que eu acho que é realmente verdadeiro quanto essa discussão, né, deles darem essa resposta em cima da Chevrolet, né? Porque o Onix utiliza a mesma plataforma do Tracker e do Sonic lá para os Estados Unidos, né? E esses carros nos Estados Unidos têm notas de pelo menos 4 estrelas, né? São relativamente bem avaliados pelo IHS, né? Então, assim, você vê como a nossa vida é desvalorizada, inclusive em cima de uma plataforma que era boa, né? Eles fazem de tudo para baratear a plataforma. E é válido lembrar que o Onix, em 2014, ele já tinha sofrido muito no Latin NCAP, porque na hora que ele fez a colisão frontal, o carro se abriu ao meio, né? Aí a Chevrolet fez um reforço na parte frontal do carro para que o carro não se abrisse mais. Agora a lateral do carro se acabou toda, como no Peugeot 208, né? Que o carro se acabou todo e zerou em número de estrelas, ou seja, um carro extremamente inseguro, né? Nós estamos falando aí. E o que é curioso, novamente, um Fiat Palio, que tem uma plataforma muito mais antiga, tem 3 estrelas no Latin NCAP. E da mesma forma que o Onix, na mesma época que o Onix fez os testes, né, os ensaios. Outro que também deixou um nível bem baixo foi o Kia Rio, que é um carro que está sendo prometido desde 2005 aqui no Brasil. Já passaram-se 3 gerações desde que ele é prometido. Parece que ano que vem ele vai chegar efetivamente aqui no Brasil, a partir do México, e também zerou a escala de estrelas, né, do Latin NCAP, né? Ou seja, o carro é extremamente inseguro. E por curiosidade, esse Kia Rio não tinha nem airbags, uma coisa meio que esquisita, né? E a Chevrolet soltou depois uma nota, né, por conta desses resultados ridículos, falando que o carro tinha tudo do mais tecnológico e colocando o ABS e o airbag como se fossem as coisas mais que dessem a maior segurança do mundo. E não é só isso, é uma estrutura forte que faz o carro aguentar o impacto, né, absorver bem o impacto. E nós temos um exemplo claro nisso, né, que não se precisa de muito tamanho para ter um carro muito resistente. O Volkswagen Up, né, que é 5 estrelas no Latin NCAP. Jeep Renegade é 5 estrelas no Latin NCAP. Volkswagen Golf também é 5 estrelas no Latin NCAP. E aí, qual é a desculpa, né? Então, assim, querem ganhar muito em cima da gente. A nossa vida não vale nada frente a de um americano ou a de um europeu. E agora eu vou começar a entrar nos carros da empresa onde eu trabalho,
Aqui, para quem não sabe, nós temos um nível hierárquico de carros, né? Temos o C3, para quem é mais baixo, 408, que é o carro que eu utilizo, ou tento utilizar quando ele não está quebrado. Temos a Toro, diesel, mecânica, e no topo da escalada alimentar nós temos os Renegades, diesel, Sport. Fora algumas Hilux, mas Hilux eu não vou falar muito delas não, porque o carro praticamente não dá problema, então não tem muita lógica, né? Mas talvez até faça uma comparação com a Toro. Enfim, começando pelo C3, a gente estava falando de segurança. Uma coisa que eu observei, já falei em outros vídeos anteriores, que me chocou muito é que acidentes que aconteciam, que tinham uma dinâmica muito semelhante, né, aos que aconteciam com os Fiestas que tinham no meu trabalho, com os Parios Fari que tinham no meu trabalho, o Gol G4, ou seja, carros já muito mais antigos que o C3, né, em termos de plataforma, não levavam o motorista a parar no hospital, né? Não levavam a ferimentos tão graves a ponto de se parar no hospital. E com o C3 tem acontecido isso. Não porque o carro tem estabilidade, não. O carro tem uma estabilidade direcional muito boa. Ele é muito bom de dirigir, inclusive, mas é que nem Leite Glória, né? O carro que se desmancha, né? Qualquer batidinha o carro desmancha todo. É assim absurdo. Você olha a parte lateral dele, o lado dele, se ele leva qualquer colisão lateral um pouco mais forte, por exemplo, um capotamento pode ocorrer, você já com certeza vai parar no hospital, porque o carro não tem nenhum tipo de barra dentro das portas, né, para evitar que você sofra uma fratura maior ou algo do gênero. Então isso tem chocado muito a nós lá no trabalho, né, porque a dinâmica dos acidentes sempre é muito semelhante, né, então a gente esperava mais por ser um carro mais moderno, né, quando comparado com os outros. É ridículo isso. E, novamente, é o mesmo conceito. Na Europa, ele tem todos os sistemas de segurança possíveis e imaginários. Mas, quanto ao motor, vamos dizer que é o PureTech 1.2, caixa manual de 5 marchas. A caixa é uma porcaria, tá? É super imprecisa, um câmbio a varão, é muito, muito impreciso. E já tem dado alguns problemas. 2 já ficaram sem caixa literalmente, tá? De não engrenar mais marchas, tá? Mas a maioria ainda está andando. Quanto ao motor, não tivemos nenhum problema grave, nem quanto a vazamentos, nada. O motor tem se mostrado muito eficiente, principalmente quanto à economia. Então isso é um ponto positivo a esse Citroën, né? E sempre tem tido peças, tá? Isso que eu ia afirmar aqui. Porque o 408, que é o carro que eu trabalho, a maior parte do tempo ele tem ficado parado porque não tem peças para fazer a reposição nele. O meu carro ele teve uma das lanternas traseiras quebradas. Alguém fazendo manobra em estacionamento estourou a lanterna traseira dele. Um dos lados, né, do lado do motorista, que ela é bipartida, né, tem uma metade na tampa e a outra metade que é encaixada na carroceria do carro. Quebrou a metade que fica encaixada na carroceria do carro. E a gente já está aguardando a peça há quase um mês. E eu não posso utilizar o carro sem a lanterna, porque foi toda retirada, porque ela quebrou toda, né? Estilhaçou toda. Fora algumas buchas do carro que estão precisando ser trocadas, o carro está com cerca de 25 mil quilômetros agora. E não tem na rede autorizada. Eles fazem a encomenda das peças na oficina do meu trabalho e as peças não chegam. Sabe o que é pior para mim? Porque eu estou tendo que utilizar o meu carro, estou tendo que utilizar o Clio. Não é porque eu não gosto de usar o Clio, mas todo o desgaste que eu tenho no carro, de pneus, de parte de suspensão, eu não ganho nada com isso, né? Eu é que perco o meu dinheiro, né? Ao contrário do que acontece com o 408. O 408 é o carro do meu trabalho. Então, tudo que é manutenção nessa parte física, né, do carro, eles fazem, né? Não apenas somente o combustível, como ocorre no meu Clio. Fora que está tendo alguns carros que eles estão... Está tendo tanto carro parado na minha linhagem do 408, que alguns carros, para gente que não tem carro disponível para fazer viagens e tudo... Eles estão tirando peças de um carro e pondo no outro para conseguir que o outro continue andando, né? E deixando o carro parado no pátio. Ou seja, está uma confusão. Não recomendo para ninguém. Peugeot 408 é um carro, é um baita motor, é um baita câmbio, que empurram muito bem aquele peso todo, que é um carro pesado, é um carro seguro, mas não tem peças.
Então a probabilidade de você, numa revisão, você ficar sem as peças, ou às vezes acontecer uma batida, alguma coisa desse gênero, você vai ficar sem um carro, o que é muito ruim, que é o que está acontecendo comigo. Espero que o 408 volte logo, para eu deixar meu Cliozinho quietinho em casa. Vamos falar das Toros. Bom, a Toro, a diesel, eu tenho conversado com o chefe de oficina, que é talvez um dos carros que eu acho mais curiosos, né? Porque é um diesel de tração dianteira e ele carrega muito peso na traseira, né? Eles usam muito para isso. Vive atolada a maioria delas. Aí as Hilux tem que salvar elas, né? Porque tração dianteira na lama com um pouquinho de molhado já era. E a maioria delas já estourou todo o para-choque na frente, porque é muito baixo o para-choque dianteiro do carro, né? Isso é curioso. E o pior é que o para-choque da Toro, ele é gigante e ele segura os faróis do carro, né? Tem essa. E ele também é a peça que faz tipo onde fica seguro o radiador do carro, fica tudo seguro em cima da base do para-choque, tudo de plástico. Então quebra com uma facilidade assim enorme. E o que eu acho estranho, quando comparado com o Renegade a diesel, que nós temos também no trabalho, só que o Renegade é automático de 9 marchas, é que o Renegade ele tem um espaço para trabalhar dentro do motor maior que o da Toro. Eu acho que talvez pelo formato quadradinho, inclusive na região do motor, a Toro é muito arredondada, né? O Renegade consegue ter um espaço melhor para se mexer dentro do motor. Até para você mexer no cárter da Toro é um inferno. Ela é cheia de defletores por baixo, que eu estava olhando. O cano de escape assim é uma loucura e poucas buchas para segurar o cano de escape. É uma coisa que eu estava conversando com o chefe de oficina, que provavelmente no futuro vai dar muito problema, vai ter uma quantidade de Toro lá com um cano de escape arrastando no chão louca, porque é pouco embuchamento, é pouco ponto de fixação, né? Fora que ela tem umas saias laterais que elas dificultam na hora de você colocar o carro no elevador. Então já tem algumas que estão trincadas, né? Porque não tem muito cuidado. Então assim, é um carro meio que complexo, coisa que o Renegade não é. Só para vocês terem uma noção, para você tirar o cárter dela, né? Tirar o protetor de cárter, melhor dizendo, são 9 parafusos de 3 tipos. Olha que loucura. Então, assim, é um carro de manutenção um pouco complicada. Fora que o motor também é importado da Itália, né? O Multijet. Então, até para você trocar, por exemplo, o filtro de óleo dela fica muito perto dos braços axiais da suspensão dianteira. Então, sempre suja na hora de tirar o filtro de óleo para você fazer a troca do óleo, seja uma loucura. A Fiat deveria melhorar isso, e eu fico imaginando quão espremido não deve ser o motor 2.4 Shark, que é um motor ainda maior que o 2.0 Multijet, deve ficar muito apertado no cofre do motor daquela picape, apesar do baita desempenho que dá para ela, né? O 2.4 é um motor perfeito para Toro, né? Essa conjunção do 2.0 diesel com câmbio manual de 6 marchas, ela tem algumas vírgulas. Você tem que sempre estar ligado numa faixa de giros, porque às vezes ela não tem nada no início de rotação e no final, né? Você tem que sempre trabalhar ela no meio ali. E você tem que sempre queimar muita embreagem para sair com ela, que senão ela morre. Ela morre com uma facilidade assim enorme, né? Mas a dirigibilidade da Toro é como um carro, e isso é muito legal, é espetacular nessa parte, né? Enfim, é um carro complicado de você mexer no trem dianteiro, né? Nessa parte de mecânica, né? Porque é muito, muito apertado. E o Renegade é mais fácil nesse lado. O câmbio do Renegade é que tem dado alguns problemas, que eles às vezes têm dado alguns trancos, assim, uma coisa meio que de programação eletrônica. A parte do motor, o 2.0 Multijet, tem funcionado perfeitamente, não tem tido vazamentos. Nós estamos falando aí de carros com já quase 40 mil quilômetros, né? E o espaço para mexer no cofre do motor e por baixo do carro é muito melhor do que na Toro. Inclusive, o sistema de escape do carro é muito melhor montado no Renegade do que na Toro. E o curioso é que os dois compartilham a mesma plataforma e saem da mesma fábrica, né? Então deveriam ter a mesma qualidade, né, de montagem, pelo menos na parte de baixo do carro, né, no undercar, né?
mas não é o que acontece, infelizmente. Mas tem funcionado muito bem, inclusive que esses Renegade Diesel vieram para substituir os trágicos Focus PowerShift 2.0S, que viviam fervendo, viviam quebrando. Então os diretores estão muito felizes com os Renegade Diesel, né? Enfim, falei um pouquinho de cada carro do meu trabalho. Infelizmente a gente não tem como ter imagens. Do Fiesta mesmo já foi uma loucura para eu deixar aquilo, né, para fazer o vídeo do Fiesta. Mas assim, o carro que tem dado mais problema é o 408 quanto à falta de peças, e o C3 pela insegurança, né? É um carro que bateu, morreu. Então assim, muito complicado. Muito cuidado você que tem um C3, né? Muito cuidado você que tem um 408 para não ficar sem as peças do carro, porque é uma situação complicada. Então é isso, pessoal. Curtam, compartilhem, discutam aí embaixo. Em breve a gente vai ter aí os vídeos do lançamento do Kwid. Eu já estou falando a pronúncia certa, que tem gente me cobrando um vídeo do ano passado, que a Renault tinha prometido lançar o carro no ano passado. Deu falar a pronúncia errada, mas na época não tinha nem pronúncia, a gente não sabia como falava o nome do carro. Então é Kwid. Vamos falar do Kwid. Provavelmente ele deve chegar antes do Argo. Existem alguns boatos. E o Fiat Argo, que também está bem próximo aí do seu lançamento, que agora no final de maio, no início de junho, ele deve estar aparecendo aí para nós. É isso então, pessoal. E com uma dinâmica aparentemente bem melhor do que os compactos generalistas que tem na categoria dele, né? Pelo menos em termos de colisão, né? Visto que o Onix foi ridículo. E olha que é o carro mais vendido do país. E o resultado do Onix, ele vale para a Spin, para a Cobalt, para a Prisma, porque todos eles compartilham da mesma plataforma aqui no Brasil, né? Ou seja, uma plataforma muito enfraquecida. E é absurdo nós pensarmos que a nossa vida vale muito menos que a de um americano ou de um europeu. É isso então, pessoal. Curtam, compartilhem, discutam aí embaixo. Valeu!